Olá, novamente com minutos de luz, com o estudo dos ensinamentos de Meixo Sama. Hoje falaremos sobre um assunto que, na verdade, a gente dá muito pouca importância, mas ele é bastante ressaltado nos ensinamentos, que é a questão da ordem. Então, no ensinamento da ordem, Meixo Sama fala muitos exemplos, né? Está bem orientado direitinho. A questão de sentar-se no lugar, a disposição dos objetos no ambiente, obedecer a um bom senso em relação à ordem, né? Nós aqui no Ocidente, a nossa religiosidade ocidental não ensina muito isso. A gente não tem uma noção de que, por exemplo, os objetos sagrados de um altar, para eles terem essa vibração sagrada, eles devem estar numa posição elevada, distante dos outros objetos. A pessoa põe, às vezes, num móvel da sala, junto com, né, bibelôs comuns, aquele cantinho. É lindo, né? O amor da pessoa na sua fé é linda, mas Meixo Sama ressalta, precisa, além desse carinho, ter a ordem correta. Se está fora da ordem, ao invés daquilo trazer benefícios, ele vai, ao contrário, trazer uma sensação desagradável para o ambiente. Mas o que eu quero ressaltar nessa leitura de hoje é esse trecho em relação ao Diorei. Eu acredito que possa ajudar algumas pessoas que nós estamos acompanhando alguns casos e temos visto isso acontecer, né? De pessoas que têm dentro da sua família oposição ao Diorei, oposição à cura com o Diorei. E o caso fica bastante complicado, né? Então ele fala que se houver pessoas contrárias ao Diorei, ou mesmo a própria atitude do doente não for favorável, não estiver na ordem correta, isso atrapalha e nada corre bem, a cura não acontece. Então, resultados insatisfatórios no Diorei também podem ser decorrentes dessa ordem errada. Eu tenho dois exemplos, um é material. Num dos ensinamentos, Meixo Sama fala em que na época em que ele tinha bastante atividade de dar assistência para as pessoas, até mesmo em casa, tinha o pai de um ministro que ficou doente e não melhorava. O ministro ministrava Diorei, ele não melhorava, e aí pediu, por favor, Meixo Sama fez essa gentileza de ir até lá. Ele não fazia, porque ele falava que o ministro tinha que ter a responsabilidade, né? Mas ele foi. Chegando lá, a primeira coisa que ele observou eram os escritos sagrados espalhados na mesa, junto com outras publicações. E aí ele falou: enquanto tem ensinamento fora da ordem, o paciente não recupera a saúde. Primeira coisa que ele falou. Então, isso, graças a Deus, eu posso dizer, aconteceu e foi observado por Meixo Sama e foi publicado para a gente aprender, né? Porque a gente poderia fazer isso tranquilamente, não nem achando que era uma falta de respeito, e sim uma distração. Tô lendo, ponho lá junto, levanto e não volto para pôr numa ordem, pronto. Aí fico doente, o negócio tá lá e eu tô lá na cama, entendeu? Então, esse exemplo maravilhoso para a gente aprender. Então, a ordem dos ensinamentos, quando eu constituí meu altar, por exemplo, no mesmo tokonoma do altar em que eu punha o chá, eu costumava ter os ensinamentos. Aí o reverendo falou, não pode, o ensinamento tem que estar acima, né? Ele não vai estar acima da imagem, mas ele não pode estar em cima do tokonoma, junto com o chá, junto com o incensário. Ele tem que estar na prateleira acima. Ele me ensinou e eu estou agora compartilhando com vocês. Ensinamento de Meixo Sama, ele é emanação de luz, ele tem que estar guardado adequadamente. Então, isso é muito importante, né? E o outro é esse aspecto mais espiritual. Um sonen dentro da sua casa, contrária à emanação, ele prejudica muito. Mas algo que é muito prejudicial é o sonen do próprio paciente. Se a pessoa em purificação não tem profundo agradecimento a Deus pela graça que está recebendo,
consciência da importância daquela limpeza para a sua saúde, a importância daquela limpeza para a sua elevação espiritual. Se ela não está agradecida a Deus, ela forma um bloqueio espiritual, a canalização do Jorei perde o efeito. E isso eu vou convidá-los a ler um testemunho publicado no Evangelho do Céu, volume 4, em que fala sobre essa questão do sonem interferindo na recuperação do paciente. Na descrição deste vídeo vai estar o nome e a página desse testemunho, tá bom? Esse é, portanto, um assunto extremamente importante. Se vocês estiverem com uma purificação como que em banho-maria, ela demorando para melhorar, reflitam sobre o próprio pensamento e o coração. Agradeçam a Deus, mudem o pensamento. Ajoelhem na frente de Deus, do altar, e peçam que a luz atinja a alma para vocês terem força de suportar o que tem que passar, tá bom? Muito obrigada a todos.